Olá, tudo bem? Eu sou David Sarueira, professor, e estou aqui para compartilhar um pouco com você do que eu tenho aprendido ao longo desses anos como professor, como estudante de administração. Algumas das coisas que a gente tem visto em sala de aula, algumas das coisas que eu presencio na vivência e na experiência dos alunos, podem ser melhoradas com a aplicação de conceitos que são, na verdade, administrativos, né, voltados para a vida pessoal, para as finanças pessoais. Então é isso que eu quero compartilhar com você. Se isso te interessa, fique conosco para o nosso chá em finanças. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o David Sarueira, professor da área de Administração e Ciências Contábeis, e eu estou aqui para compartilhar um pouco com você das coisas que eu tenho aprendido ao longo desses anos, estudando como se dá a administração das empresas, como se dá o controle financeiro das empresas. E isso tem feito uma diferença enorme na minha vida ao aplicar esses conceitos nas finanças pessoais. E eu estou aqui para contar para você como isso pode ser aplicado na sua vida. Eu chamo de chá financeiro. Estão servidos? Bem, antes de mais nada, eu gostaria de explicar um pouco o que é esse chá financeiro. Na verdade, a ideia aqui é simples, porém não é tão fácil. É a aplicação de alguns conceitos de controle orçamentário e controle financeiro que as empresas praticam normalmente para gerir seus recursos e para gerar lucros, gerar produtividade, gerar saúde financeira, e aplicar esses conceitos na nossa vida, no nosso dia a dia, no nosso controle pessoal. Você sabia que grande parte das famílias brasileiras tem vivido no aperto econômico? Grande parte das pessoas tem vivido em dificuldades financeiras. E isso é uma realidade, não só agora, depois da questão da pandemia, mas é uma realidade do brasileiro de caráter endêmico isso. Porque nós não recebemos, talvez, o devido preparo na escola formal. Você sai do ensino médio, você não tem noção de como se declara o imposto de renda, você não tem noção de conceitos básicos da administração financeira. Né? A nossa visão de controle financeiro ela fica prejudicada porque nós não recebemos isso na base. E aí, a ideia desse canal, a ideia da minha fala hoje com você, é para que a gente possa aplicar conceitos que são desenvolvidos prioritariamente para grandes instituições, para instituições médias e às vezes até para pequenas organizações, na nossa vida pessoal, no controle das nossas finanças. E eu vou te dizer com toda experiência que tenho, que é possível mudar de vida a partir da aplicação de conceitos básicos de controle e de orçamento que a gente faz nas empresas. E se a gente fizer o mesmo processo na nossa vida, as coisas mudam drasticamente. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você tem algum tipo de investimento? Você investe em alguma coisa? Não sei, um negócio? É algum tipo de empreendedor? Ou mesmo tem algum dinheiro aplicado no mercado financeiro, no mercado de ações, em criptomoedas, seja lá no que for? Pois se você conseguir, em essência, entender o que eu vou te passar aqui agora, você consegue gerar uma folga, né, e gerar uma base para que você possa fazer, muito brevemente, alguns investimentos e mudar a sua condição de vida. Todo mundo é capaz disso. Mas o primeiro passo, o primeiro mecanismo que você tem que implantar na sua vida é o chá. E o que é o chá? O chá nada mais é do que um acrônimo que significa conhecimento, habilidade e atitude. O conhecimento é o saber. Então, o primeiro investimento que você precisa fazer, antes de mais nada, é buscar informações. É nutrir o seu aspecto de saber com informações corretas, informações que vão te levar a melhorar o teu aspecto financeiro.
O saber não é tão simples como essas palavras que eu acabei de dizer, né? Como eu disse no início, às vezes pode até parecer simples, mas não é fácil. Então, saber, conhecer, buscar conhecer, demanda um processo que às vezes nós, na nossa família, com os nossos amigos, na nossa escola, não recebemos o devido preparo para isso. E realmente só sentimos essa necessidade quando estamos em um grande desafio. E eu convido a você a se desafiar, a mudar os seus padrões, a mudar, às vezes, o formato como você tem, né, levado a sua vida. Se você pegar um exemplo que é um exemplo clássico, mas que eu sempre comento com os meus alunos, sempre em palestra, a gente levanta essa mesma temática, é o filme ou o livro, como queiro, de Alice no País das Maravilhas. Há um momento em Alice no País das Maravilhas que ela se vê perdida e ela encontra um gato naquele país muito maluco, super maluco. E esse gato às vezes aparece o sorriso, às vezes as orelhas, às vezes somente a cauda. E ela pergunta para o gato, né, como ela está numa bifurcação da estrada, ela pergunta para o gato: e agora? Me ajude. Para onde eu vou? Que caminho eu devo tomar? E ele pergunta para ela: ué, mas para onde você quer ir? E ela diz: eu não sei, eu estou perdida. E a resposta dele é fenomenal. A resposta do gato é: ora, para quem não sabe onde ir, qualquer caminho serve. E aí eu te pergunto, você sabe onde você quer ir? Você sabe qual é o seu objetivo, qual é o seu propósito? Então o primeiro passo é você conseguir construir para você um propósito, traçar um objetivo. E você só faz isso bem feito, bem delineado, com base na tua realidade, até onde o teu potencial pode te levar, quando você conhece o que você está planejando. Quando você conhece as tuas potencialidades. Quando você conhece o teu ambiente. Tem um livro super famoso, a gente sempre indica na Faculdade de Administração e de Contábeis, que é A Arte da Guerra. Sun Tzu, né, o escritor milenar, ele juntou alguns conhecimentos sobre os processos de disputa, de guerras e como é que isso se dá no campo de batalha. E ele narrou isso nessa obra fenomenal. É livro de cabeceira de grandes estrategistas, de grandes daqueles que colocaram seu nome na história da humanidade. E Sun Tzu, ele afirma que você precisa, uma das partes mais fenomenais do livro, ele afirma que você precisa conhecer a si mesmo, conhecer o inimigo e conhecer o campo de batalha. As suas chances de vitória aumentam quando você tem esses três conhecimentos. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro, o seu inimigo, e conhecer o campo de batalha. Eu acho que essa parte resume bem o aspecto do C do chá financeiro. É o conhecimento. Conhecer a si mesmo, conhecer o outro e conhecer o campo de batalha. E aí você consegue traçar onde você quer chegar. Qual é o seu objetivo? No segundo momento nós temos o H. O H significa habilidades. Quando eu falo em habilidades, eu estou priorizando a capacidade de fazer. Então, enquanto o C é conhecimento, é saber, o H é saber fazer. Eu não preciso somente saber. Eu preciso saber como fazer. Então, conhecer de literatura, vocês vêm atrás de mim aqui, vários livros. Conhecer a literatura é fundamental. Mas mais do que conhecer a literatura, eu tenho que ter a habilidade de fazer aquilo que está na literatura acontecer. Então, pegar alguns autores de livros famosos de controle econômico financeiro de empresas, pegar alguns desses conceitos e tentar explorar isso de forma que isso se encaixe na sua vida pessoal, pode parecer muito interessante à primeira vista,
mas não é tão simples fazer isso. E aí é que mora o verdadeiro desafio. Mas calma, existe um meio para isso. Existe uma forma de se praticar isso. E você já está tomando o pé da situação assistindo esse vídeo. É a sua primeira, o seu primeiro grande passo nessa direção. É conhecer para então conhecer como fazer. Né? Então a habilidade é isso. A habilidade é saber fazer. Saber fazer. Então, às vezes, o nosso sistema educacional ele é muito voltado a formar as pessoas no caráter de saber, de conhecer. Mas pouco se fala ou pouco se prepara o jovem, e eu falo isso de conhecimento de causa, para enfrentar o mundo real, para saber fazer as coisas. Não é à toa, grandes nomes como Steve Jobs largaram a faculdade ou não continuaram o curso. Né? Steve Jobs teve um problema econômico, mas enfim, mais do que isso, mais do que essa característica, muitos largam, deixam a faculdade por conta de entender que aquilo não é o seu caminho, não oferece o que ele espera. E eu vou dizer a vocês que a faculdade é muito importante. A faculdade é fundamental. Mas não é ela necessariamente que coloca a habilidade de fazer em você. Isso vem do aluno. Eu conheço pessoas fantásticas que nunca sentaram em um banco de faculdade. E eu conheço pessoas que se sentaram em bancos de faculdade, infelizmente se acometem de uma estagnação que a faz permanecer no mesmo emprego, na mesma vida, no mesmo lugar, por vários e vários anos. Então ter faculdade ou não ter faculdade não garante a tua capacidade, a tua habilidade. E o último dos nossos tópicos é a atitude. Ter atitude perante a vida. Ter a vontade de fazer e ter o conhecimento somente não basta. A gente precisa ter o compromisso conosco mesmo de aplicar as ideias a que agora conhecemos. Então eu te convido a conhecer, a aprender a fazer e a tomar a atitude de fazer. Entendam bem que quando você começa a perceber os benefícios de aplicar determinados conceitos na tua vida e como isso tem um poder libertador no teu controle financeiro, no teu controle emocional, melhora a vida com teus filhos, com a tua namorada, com a tua esposa, com a tua família, com teus pais. Você se torna mais tranquilo, mais resolvido. Em filosofia, a gente estuda o significado do sentido do vazio existencial. De onde vem esse vazio? Por que vem esse vazio? E aí, nós tentamos entender esse vazio no aspecto, né, interno da pessoa e não externo. E na maioria das vezes esse vazio vem por um sentimento de incompletude, um sentimento de que a pessoa é insuficiente para determinadas tarefas, para determinados aspectos, insuficiente para determinadas pessoas. E eu te digo que esse sentimento de insuficiência ele é reforçado quando você está passando por alguns problemas sociais ou econômicos. Então, controlar o aspecto financeiro não é de forma alguma algo que te prejudique a nível da tua fé, das tuas crenças. É algo necessário para manter a tua saúde. É algo necessário para que você consiga pensar e decidir direito e adequadamente. Então, pessoal, a ideia aqui é que, com conceitos aplicados inicialmente em empresas, conhecimentos de controle, planejamento e estruturação de decisão, você consegue moldar um comportamento na tua vida pessoal, nas tuas finanças, nos propósitos que você estabelece como objetivos da sua vida e consegue, através disso, medir o teu resultado, ajustar os pontos que estão fora do que a gente espera que aconteça e buscar atingir um patamar mais alto, atingir um nível de resultado de excelência. Existe uma ferramenta chamada ciclo PDCA. É um ciclo em que você consegue visualizar como a empresa planeja e se recicla em termos de decisão.
Porque ela planeja, ela age, ela confere aquilo que ela fez e, se necessário, se o resultado não foi muito bom, ela age novamente em tese para corrigir aqueles erros iniciais. Isso é fundamental, é uma das ferramentas fundamentais que a gente pode aplicar na nossa vida. Na nossa vida em termos de carreira, em termos de controle patrimonial, em termos financeiros. É traçar o objetivo, é buscar atingir esse objetivo, pontuar os aspectos que foram negativos e, por fim, recalcular a rota. É recompor o seu planejamento. Desses pontos todos, o fundamental, a base, o pilar central é o planejamento. Então, para ter um bom chá financeiro, comece pelo conhecimento, passe na parte do aprendizado, saber como fazer e, por fim, busque um mecanismo de vida que te possibilite ter atitude mediante a vida, ter mudança de padrões. Mude. Busque canais se você gosta de assistir vídeos, espero que sim. Busque canais que falem sobre controle financeiro, que falem sobre desenvolvimento pessoal, como este aqui. Inclusive, se você gostou, já deixo aqui o nosso convite para que receba mais vídeos como esse. Em breve terão outros aqui, né? E faça parte desse grupo que pensa no desenvolvimento daqueles que nos ouvem, na evolução daqueles que compartilham conosco um pouco do seu tempo. É uma função que, enquanto professor, eu entendo que seja uma das mais nobres do mundo. É a arte de passar um pouco daquilo que você sabe. E, em contrapartida, receber também um pouco daquilo que o outro sabe. Ensinar é sempre uma troca. Ensinar é sempre um relacionamento. E eu tenho isso comigo profissionalmente, tenho esse conceito aplicado em minha vida como forma de agir perante a vida, e agora tenho isso comigo aqui nesse canal como forma de compartilhar conhecimento com todos vocês. Agradeço a atenção. Em breve teremos aqui uma série de vídeos tratando isoladamente de cada uma dessas características: conhecimento, habilidade e atitude. Fique conosco para não perder nenhum detalhe do desenrolar de todo esse nosso discurso, de toda essa nossa conversa. Faço votos de que o que você ouviu aqui seja de grande valia para você e que mude a sua forma de entender a vida, de pensar a vida e de praticar a vida. Um abraço e até a próxima.